E aí, fiel torcida, tudo certo com vocês? Espero que sim, porque o que eu tenho para contar agora vai fazer o coração de cada corintiano acelerar de um jeito que você nem imagina. Olha, eu sei que você está aí, do outro lado da tela, esperando notícias do Timão, e pode ter certeza de uma coisa: o que está rolando nos bastidores do Parque São Jorge neste exato momento é de tirar o fôlego. A diretoria alvinegra não está de brincadeira para esta temporada, e os movimentos que estão sendo feitos agora podem definir completamente o futuro do Corinthians em 2026. O Corinthians abriu o ano de 2026 com uma missão muito clara na cabeça: não pode, de jeito nenhum, sofrer com improvisos na lateral direita. E olha, isso não é conversa de vestiário, não é papo de bastidor sem fundamento. A diretoria está mexendo os pauzinhos, fazendo contatos, sondando nomes, e acredite se quiser, já botou os olhos em um jogador que está fazendo a diferença no futebol brasileiro. Estamos falando de Natanael, aquele lateral direito que virou peça fundamental no esquema do Atlético Mineiro. Isso mesmo, fiel. O Timão foi lá e fez uma consulta formal para entender qual é a real situação do atleta. E quando eu digo consulta formal, não estou falando de um simples telefonema, não. É coisa séria, é a diretoria corintiana mostrando que quer contratar jogadores prontos, que já provaram seu valor na Série A, e não mais apostar em nomes desconhecidos ou em atletas que ainda precisam mostrar serviço. A era dos improvisos acabou, e o Corinthians quer montar um elenco competitivo de verdade para brigar por títulos nesta temporada. Mas calma aí, porque a situação não é tão simples quanto parece. Natanael não é um jogador qualquer que está encostado no banco de reservas esperando uma oportunidade. Muito pelo contrário. Ele é titular absoluto no Atlético Mineiro, vem de uma temporada inteira com altíssima minutagem e está protegido por um contrato longo com o Galo. Ou seja, tirar esse jogador de Belo Horizonte não vai ser nada fácil. O Atlético pagou cerca de 7 milhões de reais por ele no início de 2025, quando trouxe do Coritiba, e desde então o atleta valorizou muito. Tanto que o site Transfermarkt avalia o lateral em aproximadamente 6 milhões de euros, o que dá algo em torno de 38 milhões de reais. Agora imagine você, será que o Corinthians tem esse dinheiro todo para investir em um lateral direito? Será que o Atlético Mineiro vai facilitar a vida de um rival direto do futebol brasileiro? São perguntas que estão martelando na cabeça de todo mundo que acompanha os bastidores do Timão. E por que diabos o Corinthians está tão interessado em Natanael? Simples, os números do jogador impressionam. Ele não é aquele tipo de atleta que fica na composição do elenco, fazendo papel de coadjuvante. Natanael é tração pura, é entrega, é raça do início ao fim de cada partida. Na temporada de 2025, ele disputou 63 jogos pelo Atlético Mineiro, marcou 3 gols e deu 4 assistências. 63 jogos, fiel. Isso é jogar praticamente tudo o que há para jogar. Essa regularidade física e técnica é exatamente o que o Corinthians procura para a lateral direita. A ideia é ter alguém que possa brigar de igual para igual com Mateuzinho, que chegou como titular no ano passado. O Timão quer opções de qualidade, quer ter peças que entreguem segurança defensiva e, ao mesmo tempo, apoio ofensivo. E Natanael tem tudo isso. É um lateral moderno, completo, que sabe se posicionar bem na defesa e ainda consegue subir para ajudar no ataque. Além disso, ele é muito eficiente nas bolas paradas, tanto na marcação quanto nas jogadas ensaiadas. Enfim, um jogador que qualquer técnico adoraria ter no seu time. Mas aí você deve estar se perguntando, se o jogador é tudo isso, por que o Atlético Mineiro venderia? Pois é, essa é a grande questão. O Galo não tem o menor interesse em negociar Natanael, principalmente para um rival direto. O atleta tem contrato até o final de 2028, está feliz no Clube Mineiro, é titular absoluto e disputa a Libertadores. Ou seja, tem tudo para ficar por lá. Para o Atlético abrir mão de Natanael, o Corinthians teria que apresentar uma proposta financeira muito acima do mercado, algo que permitisse ao Galo repor a peça com qualidade e ainda lucrar bastante com a venda. E convenhamos, a realidade orçamentária do Timão neste início de ano não é das mais tranquilas. O clube está se reestruturando financeiramente, tentando equilibrar as contas e, ao mesmo tempo, montar um elenco competitivo. É um desafio enorme, e trazer Natanael seria um investimento altíssimo que poderia comprometer outras áreas do elenco. Por enquanto, não existe proposta oficial na mesa. O que aconteceu foi apenas uma consulta, um movimento para entender a situação do jogador e ver se haveria alguma possibilidade de negócio. Mas os bastidores indicam que a diretoria corintiana está atenta e, se aparecer uma brecha, uma oportunidade real de contratar o atleta, o Timão pode avançar. A fiel torcida está dividida sobre isso. Tem gente achando que é um sonho impossível,
que o Corinthians não tem condições financeiras de bancar uma contratação desse porte. Por outro lado, tem torcedor animado, acreditando que a diretoria vai dar um jeito de trazer o jogador e fortalecer ainda mais o elenco. O fato é que o nome de Natanael está mexendo com o imaginário da torcida, está gerando expectativa, debate, e isso mostra o quanto o Corinthians está disposto a brigar por nomes de peso no mercado. Agora, se você é daqueles que não quer perder nenhum detalhe sobre o que está acontecendo com o Timão, eu vou te dar uma dica de ouro. Inscreva-se agora no canal Central Fiel News 24 horas e ative o sininho das notificações. Sério mesmo, Fiel, porque as coisas estão acontecendo rápido demais, e a qualquer momento pode surgir uma informação nova, uma virada de mesa, um lance inesperado que muda tudo. Você não vai querer ficar de fora dessa, vai? Então corre lá, se inscreve e ativa o sininho, porque a gente vai te manter informado de tudo, absolutamente tudo que rolar nos bastidores do Corinthians. Mas não é só de lateral direita que vive o Corinthians neste começo de temporada. Tem mais coisa acontecendo, e eu vou te contar agora. Dorival Júnior pode ter novidades importantes para o confronto contra o Red Bull Bragantino, válido pela segunda rodada do Campeonato Paulista. O Timão estreou no estadual com o pé direito, vencendo a Ponte Preta por 3-0, e agora a expectativa é ver se o técnico vai escalar um time ainda mais forte para enfrentar o Massa Bruta. A partida acontece nesta quinta-feira, dia 15, às 19h30, no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, e promete ser um duelo complicado. O Bragantino é uma equipe organizada, que joga bem em casa e não vai facilitar a vida do Corinthians. Mas o Timão também não está para brincadeira e quer mostrar que veio para buscar o título paulista. E olha só que informação importante. Gabriel Paulista pode fazer sua estreia pelo Corinthians justamente nesse jogo. O zagueiro foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, dia 12, e em entrevista coletiva se colocou à disposição de Dorival Júnior para enfrentar o Bragantino. Gabriel disse que nos últimos anos teve alguns problemas físicos, o que é normal para qualquer atleta, mas que conseguiu se recuperar completamente e está se sentindo bem. Ele reconheceu que o calendário brasileiro é puxado, com jogos praticamente toda semana, mas garantiu que já vinha se preparando psicologicamente para isso e que estava treinando forte no Besiktas, clube turco onde jogava até recentemente. Gabriel Paulista rescindiu o contrato com o Besiktas no início de janeiro e a última vez que ele entrou em campo foi no dia 23 de dezembro, na vitória por 2-1 sobre o Fenerbahçe, pela Copa da Turquia. Ou seja, ele não está há tanto tempo parado assim e, se Dorival precisar, pode sim colocar o camisa da zaga para jogar. Gabriel Paulista já participou do primeiro treino com o elenco corintiano nesta segunda-feira, mas até o momento ainda não apareceu no BID da CBF, o Boletim Informativo Diário, que é onde os jogadores são oficialmente registrados para poder atuar. Então, existe uma expectativa enorme para saber se ele vai estar regularizado a tempo de encarar o Bragantino. Na estreia contra a Ponte Preta, Dorival Júnior escalou André Ramalho e Gustavo Henrique na zaga, e os dois foram muito bem. Inclusive, ambos marcaram gols na vitória por 3-0. Mas Gabriel Paulista é um jogador experiente, que já atuou na Europa por anos, tem qualidade técnica comprovada e pode dar ainda mais opções para o técnico. A Fiel está ansiosa para ver um novo zagueiro em ação, vestindo a camisa alvinegra e mostrando todo o seu potencial. Mas a novidade não para por aí. Tem mais um nome que pode reforçar o Corinthians nesse jogo: Yuri Alberto. Isso mesmo, Fiel, o camisa 9 do Timão pode estar de volta. Yuri Alberto retornou aos treinos na última sexta-feira, dia 9 de janeiro, depois de ter viajado para a Itália para resolver questões burocráticas, e por isso, acabou perdendo a reapresentação do elenco. Muita gente ficou preocupada com a ausência dele, mas era apenas uma questão de documentação que precisava ser resolvida. Yuri treinou normalmente ao longo desses dias e deve ser relacionado para a partida contra o Bragantino. A presença do atacante é fundamental para o Corinthians, porque ele é o principal nome do setor ofensivo, o jogador que tem a responsabilidade de fazer os gols e puxar o time para frente. Com Yuri Alberto em campo, o Timão ganha muito em poder de fogo, em velocidade, em qualidade de finalização. É um atleta que faz a diferença e que a torcida confia para decidir jogos importantes. Então, resumindo a situação, o Corinthians pode entrar em campo contra o Red Bull Bragantino com duas novidades importantes. Gabriel Paulista, se estiver regularizado, pode estrear na zaga e formar dupla com André Ramalho ou Gustavo Henrique. E Yuri Alberto, de volta aos treinos, deve estar à disposição de Dorival Júnior para comandar o ataque. São reforços de peso, jogadores que elevam o nível técnico do time e que podem fazer a diferença nessa partida decisiva pelo Paulistão. A Fiel está empolgada, está confiante, mas também sabe que o Bragantino não vai facilitar. É um jogo que exige concentração máxima, entrega total e muita vontade de vencer.
O Corinthians precisa mostrar que está preparado para brigar por títulos nesta temporada, e cada partida é uma oportunidade de demonstrar isso. Agora, fiel, eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para acompanhar cada lance, cada notícia, cada movimento do Corinthians nesta temporada? Porque eu garanto para você que os próximos dias vão ser absolutamente decisivos para o futuro do Timão. A diretoria está trabalhando nos bastidores, o técnico está ajustando o time, os jogadores estão se preparando, e a torcida precisa estar junto, apoiando, vibrando e fazendo pressão quando necessário. E para você não perder nada disso, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Parque São Jorge, no CT, nos jogos e nas negociações, você precisa estar inscrito aqui no Central Fiel News 24 horas. Inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e vem com a gente nessa jornada. E não esquece de deixar sua opinião aqui nos comentários. Você acha que o Corinthians consegue trazer Natanael? Gabriel Paulista vai estrear contra o Bragantino? Yuri Alberto vai fazer gol? A Fiel quer saber o que você pensa. Então comenta aí embaixo, participa, interage com a gente, porque juntos somos muito mais fortes. Vai, Corinthians!